Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com cada um de nós. Peçamos ao Espírito Santo e ao próprio Jesus que aumente em nós a fé para fazer nossas orações com amor e aumentar também em nosso coração o verdadeiro amor por cada um de nossos irmãos e irmãs. Para bem realizar esse estudo e meditação, peçamos as bênçãos da Santíssima Trindade e a luz do Divino Espírito Santo, rezando juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da oração. Volto a perguntar, você conhece o poder da oração? Sabe de onde vem esse poder? Sabia que ele é composto de duas partes, a parte espiritual e a parte física e mental? Nesta série de vídeos de estudos sobre o poder da oração, estamos estudando este tema sobre o aspecto espiritual e também sobre o ponto de vista físico e mental, com exemplos da própria Bíblia e de dados científicos que comprovam o real poder e o valor da oração em nossas vidas. Vamos aprender mais sobre o poder da oração com essa meditação especificamente preparada para você, não importa qual seja a sua religião. Se ainda não assistiu o primeiro vídeo, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Vamos continuar neste vídeo estudando os aspectos espirituais da oração, ainda vendo o que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Existem condições para obter vitória na oração? Sim, para ter êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia nos diz. Orar de acordo com a vontade de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Orar com contrição. Na 2 Crônicas 7, 14. Orar com sinceridade. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Orar com fé. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Orar com justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Com obediência. Na primeira carta de São João 3, 22. Pedir em nome de Jesus. João 16, 24. Permanecer em Jesus, guardando as suas palavras, conforme João, capítulo 15, versículo 7. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus e será respondida no seu tempo e à sua maneira. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. E as orações não respondidas? Aquelas que fazemos e não são atendidas. Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Como diz em Eclesiástico 3:1, por vezes o tempo. Pecados ocultos, Salmo 66, versículo 18. Desprezo à palavra de Deus, Provérbios 28, 9. Inconsistência, Tiago 1, 6, 71. E vários outros motivos. Tudo isso nos impede de receber o que queremos. Ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus por não ser algo para a nossa própria salvação. Às vezes pedimos coisas que vão nos condenar. Na Bíblia, vemos dois exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos porque não estavam alinhados com o propósito e a vontade de Deus. Jesus, no Getsemane, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o liberasse ou livrasse daquele momento, mas que fosse feita a sua vontade sobre tudo. Mateus capítulo 26, 39 a 44. Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito na Bíblia.
mas não teve seu pedido atendido. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Da mesma forma, nós também podemos não ver respostas de algumas orações que fazemos, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor e a sua graça é suficiente, já nos basta para nos ajudar nas dificuldades. Esta é a confiança que temos a nós aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele vos dará. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. E alguns exemplos de orações na Bíblia. Intercessão do Espírito Santo, na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Oração do Senhor, Pai Nosso, Lucas, capítulo 11, versículo 2, 4. Abraão intercede por Sodoma, Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Moisés ora e águas amargas se tornam doces, Êxodo, capítulo 15, versículo 24 e 25. Gideão e o teste da lã, Juízes, capítulo 6, 39 e 40. Ana, que era estéril, se torna mãe de filhos, no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Samuel e a vitória contra o exército filisteu, também Samuel, capítulo 7, versículo 9 a 10. Salomão orou pedindo sabedoria, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5 a 10. Salomão ora na dedicação do templo, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 22. Elias ora para que caia fogo dos céus, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Ezequias na invasão de Samaquele, segundo livro de Reis, 19, 15 e 20. A oração de Jabes, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. O rei Josafá ora e é salvo da morte, segundo Crônicas 18, 31. Davi, quando lhe foi negado o privilégio de construir o templo, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, 18. Esdras ora pela viagem e pelos pecados do povo, Esdras 9, 6. Daniel fez confissão por si e pelos cristãos judeus, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 a 19. A oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 19. A oração de intercessão de Jesus, no João, capítulo 17, versículo 1 a 26. A oração de Paulo pelos Efésios, carta de Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. A partir destas e muitos outros exemplos na Bíblia, sejamos encorajados a ter uma vida de constante oração. Como disse o próprio Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á a porta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Ore mais. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às suas orações. Tenha também uma atitude de fé, de humildade, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, pelas viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação. Existem tantos que precisam de salvação e as nossas orações podem ajudar. Vamos repetir o que Jesus disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-ás as portas. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. É poderoso isso que Jesus disse para nós. Oração é conversa, pedido, agradecimento, manifestação de fé, ato de louvor ou adoração diante do que é transcendente ou divino, aquilo que está acima de nós. A oração é um ato humano de encontro ao sagrado, ao divino,
encontro ao que há de mais divino e sagrado. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Essa canção do Gilberto Gil pode ser interpretada como uma homenagem à crença de cada um, pessoas de fé. Crentes a uma divindade, agnósticos, ateus, não importa. Professando uma oração ou simplesmente conversando com um Deus, a força de uma prece ou de uma reza faz parte do ser humano e tem o poder de acalentar, apaziguar, encorajar-se, autoconhecer, despertar a esperança e tornar a vida mais leve e o fardo de viver menos pesado. Não é necessário seguir uma religião para orar. A religiosidade, o sentimento do sagrado, do saber da existência de algo maior, também pode se apresentar em forma de oração, que está presente em todas as religiões e é um sopro essencial para o homem se tornar e se manter são. Seja da fé cristã, dos católicos, dos judeus, dos budistas, das religiões de matriz africanas, como a Umbanda, por exemplo. Enfim, o bem viver hoje nos convida a uma conexão com as palavras que nos fazem bem, que tragam paz e nos coloquem no lugar do outro, respeitando-se em comunhão com todos e com todas as diferenças. O mundo está precisando de oração, não importa o seu credo. E não há regras. Tudo que Deus ensinou se refere à paz, ao amor e ao respeito aos outros. Guiado por esse caminho, que cada um encontre o conforto nas palavras que vão traduzir seus anseios, gestos e buscas. Ao invocar com uma oração, o homem crê em algo superior que comanda toda a complexidade do universo e assim cria um diálogo permanente, sentindo a presença da divina providência, da suprema sabedoria de Deus e de sua transcendência sobre todos nós. A oração é um conforto muito grande até para quem perdeu a esperança, porque, tomada pelo poder da oração, ela irá renascer, reencontrar o amor, que é o que importa realmente nesta vida. A oração, além de nos fazer sermos mais íntimos do Pai, é também uma ótima ferramenta para abençoarmos ao nosso próximo. E uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é rezando por ele. A oração é o caminho certo para a bênção. E a oração é o maior meio de ser uma bênção para os outros. A oração é o dom de Deus para abraçar os outros, para se dedicar e amar os outros. Através de nossas orações, Deus pode mudar gerações, vidas e países que estão precisando do seu incondicional e infalível amor, que um dia nos resgatou. Assim como Jesus, sendo o próprio Deus, nos deu um imenso exemplo de intimidade para com o Pai, através da sua oração, dentre a história encontramos diversos homens que seguiram o seu exemplo. Um deles foi o apóstolo Tiago, e a história nos diz sobre a vida dele de oração, porque quando ele morreu e seu corpo foi preparado para o sepultamento, descobriram que seus joelhos estavam chagados, calejados, devido às muitas horas em que ficara ajoelhado de tal modo que pareciam os joelhos de um camelo. E ele tornou-se conhecido como joelhos de camelo. Vejam a fé de Tiago, a oração, ele fazia orações que chegavam a machucar o seu joelho. O próprio apóstolo Paulo nos alertou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quanto ao viver no respeito de oração,
quando ele diz nesse versículo: orai sem cessar. Ou seja, estamos orando constantemente, diariamente, vivendo no espírito da oração. Mas o que Jesus ensinou sobre a oração? Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. Ele disse que algumas pessoas oram só para serem vistas pelos outros. Veja lá o exemplo do fariseu e do publicano. Jesus ensinou que, se possível, devemos orar em um local onde possamos ficar sozinhos. Veja lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Disse também que algumas pessoas repetem várias vezes as mesmas palavras quando oram. Elas não prestam atenção no que estão dizendo. Jesus disse que precisamos orar com sinceridade pelas coisas de que necessitamos. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Jesus fez uma oração para mostrar aos discípulos como deveriam orar. Ele começou dizendo: Pai nosso que estais no céu. Jesus louvou o Pai Celestial e pediu-lhe ajuda. E no final da oração disse: Amém. Depois, Jesus disse aos seus discípulos que orassem ao Pai em seu nome. Ele prometeu que o Pai Celestial responderia às suas orações. Veja Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13 e também do 21 e 22. E em João capítulo 16, versículo 23. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, encontramos a citação de São Paulo: orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e suplicai. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. As bases de uma vida espiritual sadia e verdadeira são a fé e a humildade. Sem esses dois pilares, toda a nossa vida de oração não passa de árvore sem raiz, de uma casa sem um alicerce firme. Creiam, certamente você verá muitos resultados de suas orações. Ao longo desse vídeo, nós vimos o poder da oração do ponto de vista espiritual, citando as passagens da Bíblia que falam sobre a oração. No próximo vídeo, nós vamos estudar o poder da oração agora sobre o ponto de vista científico, físico, porque além do sentido espiritual, nós temos também a implicação física e mental. Isso vai ser bom para a gente entender como a oração que Deus e Jesus deixaram para nós são uma verdadeira bênção para que tenhamos uma vida de abundância saudável, feliz e alegre. A oração é um dos maiores presentes que Jesus nos deixou, pois nos une com Deus e nos permite ser felizes em nossa vida aqui na Terra, agora. Basta você escolher de que lado você deseja estar. Vamos orar sempre, rezar com muita fé para podermos receber as graças divinas e ser exemplos de vida cristã para todos os que nos rodeiam. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, vamos rezar, evangelizar e glorificar a Deus com o nosso exemplo, com o exemplo de nossa vida, praticando tudo que Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes na fé e na oração. Pela intercessão de Maria, nossa eterna mãe e mãe de Jesus, vamos pedir que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.